Um atentado para impedir a reabertura política nos últimos anos da ditadura militar completou 35 anos impune. O ataque fez uma vítima, Lida Monteiro, secretária da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. A família dela e a OAB ainda lutam por justiça. Amanhã vai ser outro dia. 27 de agosto de 1980, no meio do processo de abertura, um atentado abala o país que sonhava com a volta da democracia. O alvo foi a sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. Uma carta-bomba enviada para o então presidente nacional da entidade, Eduardo Seabra Fagundes, explodiu e matou a secretária Lida Monteiro da Silva. O Seabra Fagundes chegou a visitar a Inês Etienne, no presídio Bangu, em 79, né, e ela estava com a denúncia preparada sobre a Casa da Morte. E quando ela sai em 79, depois da anistia, ela vai à OAB e faz um longo depoimento detalhado sobre a Casa da Morte. E quem datilografou o depoimento dela, inclusive, foi a Lida Monteiro. No prédio onde aconteceu o atentado, uma placa homenageia a secretária, que se transformou numa espécie de mártir da luta pela redemocratização do país. De forma involuntária, entrou para a história, não só da OAB, mas do Brasil, como símbolo da luta pela redemocratização de nosso país, pelos direitos humanos e pela liberdade. A explosão aconteceu nesta sala do quarto andar. Segundo testemunhas, o impacto da bomba provocou um tremor no prédio inteiro. No local foi colocado esse painel com imagens do atentado. Dona Lida, como ela era chamada, morreu fazendo uma de suas tarefas diárias, que era separar as correspondências enviadas aqui para o gabinete da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. O enterro no cemitério São João Batista reuniu mais de 6 mil pessoas. Se transformou num ato contra a ditadura. Na época, as investigações pouco revelaram sobre os autores do atentado. Apenas foi comprovado que a carta da OAB foi entregue em mãos e o único indiciado no inquérito foi absolvido por falta de provas. 35 anos depois, as investigações da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro apontaram para um novo suspeito. A identidade dele ainda não foi divulgada, mas acredita-se que ele levou a carta para a OAB. O suspeito é que era um agente dos órgãos de repressão da época. Essa diligência está muito brevemente vai ser realizada. Antes de entregarmos o relatório da comissão, nós teremos uma resposta sobre isso. A carta teria sido enviada pelo mesmo grupo que planejou o atentado à bomba no Rio Centro e que também explodiu mais de 30 bancas de jornais no Rio de Janeiro, além de ter planejado as explosões na redação de um jornal de esquerda e no gabinete de um vereador do Rio. A série de atentados seria uma tentativa de impedir a abertura política e a realização da primeira eleição direta para governador desde o AI-5, que estava marcada para 1982. A mesa onde Dona Lida abriu a carta-bomba está no Museu da Ordem dos Advogados, em Brasília. Uma homenagem que serve para evitar que o atentado seja esquecido e também ajuda a lembrar que as bombas foram armas da ditadura, que não devem mais ser utilizadas por qualquer grupo político. Para os males da democracia, só um remédio: mais democracia, e não tolhê-la, não eliminá-la. Eu tenho 4 filhos, os meus mais velhos, quando estudaram no colégio, não estudaram os autores dos atentados, mas eu tenho 2 pequenos que eu acredito que quando chegarem no ensino médio, até lá, acho que a história do Brasil vai ter sido efetivamente reescrita.